Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dei uma adaptada no cenário, tô ainda entendendo o que tá legal, o que não tá. Dá uma olhadinha no conteúdo da semana passada, depois me conta se vocês preferiram o cenário de semana passada ou se preferem o dessa semana. Estamos aqui nos ajustes, aceito sugestões, aceito dicas, tá certo? E bora lá conversar sobre o nosso conteúdo de hoje. A gente vai falar sobre mãe e mapa astral. Bom, gente, esse é um assunto que não tem como a gente fugir, evitar, deixar de falar quando a gente está falando de mapa astral. Quando eu fazia as minhas leituras de mapa, sempre a gente tinha que trazer algum tema da mãe, porque a mãe ela está presente nas principais temáticas de análise, como na temática emocional, nos nossos relacionamentos, na nossa relação com a nossa alimentação, nutrição, com o nosso corpo, com os nossos ciclos, com o nosso feminino. Então, tudo isso envolve muito a dinâmica materna. E claro, é muito legal a gente entender onde no nosso mapa a gente pode olhar para entender, primeiro, como que é a nossa relação com a nossa mãe, ou pelo menos o que a gente busca na relação com a nossa mãe, como a gente enxerga a nossa mãe a partir do nosso mapa astral. E também mulheres aí que desejam ou que são mães, vocês também podem entender muito da sua relação com os seus filhos ou com a própria maternidade. Então o nosso mapa ele dá várias pinceladas e várias dicas do que a gente precisa olhar para entender melhor essa dinâmica e entender melhor essa temática. Então bora lá falar sobre mãe e mapa astral. Para começar, gente, não tem como a gente fugir. A gente vai sim ter que olhar para a Lua. A Lua é a representante mãe do mapa, é a simbologia maternal do nosso mapa. E a Lua, ela traz, claro, representação de como a gente sente, como a gente se conecta com as nossas emoções, como a gente se nutre ou busca se sentir nutrido. Mas a Lua representa muito o simbolismo da nossa relação com a nossa mãe. Então, o signo onde a Lua está ele traz muito a energia daquela relação materna. Como que você se sente nutrida na sua relação materna? Então, olha como, e aqui um ponto muito importante, olha como é importante que você tenha recebido a energia desse signo, principalmente no seu momento de nascimento, na sua primeira infância, porque foi ali que você entendeu e compreendeu toda a temática lunar na sua vida. Então, digamos que você tem uma lua em Áries. Áries é um signo de independência, de autonomia, de iniciativa, de coragem. É uma energia de fogo cardinal. Então, claro, o que você ali, nenezinha, buscou na sua mãe? Muito dessa energia, essa energia independente, essa energia corajosa, e você esperou, nutricionalmente falando, emocionalmente falando, que ela também trouxesse, desse para você essa independência, essa autonomia. Então, olha como é uma chave interessante de a gente compreender o quanto eu recebi quando criança a minha energia lunar. Porque às vezes as mulheres, né, que tem, principalmente mulheres aqui, que tem uma lua em fogo. Quando a gente vai conversar sobre aquela lua, não se identificam. Falam, mas Isa, eu não sinto que eu tenho essa energia, né? Eu não sinto que eu sou tão corajosa assim. Eu não sinto que eu tenho tanta autonomia e independência emocional. Porque muitas vezes, quando criança, não observou isso na mãe, então a mãe não personificou essa lua em Áries, essa lua corajosa, ou a mãe não incentivou aquela nenê, criança, a realmente ativar aquela potência lunar. Então, gente, não estamos colocando aqui culpa nas mães, principalmente hoje. Estou gravando esse vídeo para o Dia das Mães, então longe de mim, mas é entender o quanto a gente busca essa nutrição e como a lua, ela é essa ligação direta com a nossa mãe. Então, quem tem lua em signos de fogo vai buscar muito na mãe essa energia mais corajosa, de iniciativa, de liderança, criativa também, independente. Então, tudo isso você busca na sua mãe. Você, de certa forma, busca se sentir nutrida por isso através da sua mãe. E ao mesmo tempo, você também busca nela a
ativação dessas energias, né? O desenvolvimento dessas energias. Então, olha como é importante você que é mãe olhar para a lua do seu filho, porque muitas vezes você vai entender o que ele está buscando no campo nutricional de você. Você pode auxiliar aquela criança a desenvolver aquela potência através da sua relação com ela. Então, olha como é lindo. A lua, com certeza, é um simbolismo que não dá para a gente passar quando a gente fala sobre mãe. Então, lua em fogo trouxe essa dinâmica. Para quem tem lua em signos de terra, terra é uma energia muito nutricional mesmo, né? Fala muito do nosso corpo, da nossa alimentação, fala muito do senso de segurança. Então, mulheres, pessoas em geral que têm lua em terra, buscam na mãe que a mãe personifique essas energias, que a mãe transmita segurança, que a mãe seja aquela mulher que vai nutrir até fisicamente falando e não só emocionalmente falando, né? Que vai trazer a nutrição física. A mãe vai trazer esse lado muito estável. A terra, ela traz essa energia. E aí também são pessoas que vão buscar desenvolver essas potências através da relação maternal. Então imagina só aqui, uma criança com uma lua em touro. É uma criança que ela busca se sentir muito segura. Então ela vai buscar na mãe o quanto a mãe transmite essa segurança para ela. Já quem tem lua em signos de ar, são ali pessoas que vão buscar muito na relação materna a troca, a comunicação, o conhecimento, vão buscar, de certa forma, até esse movimento mais flexível, mais criativo, mais adaptável, mais, olhando para os signos de ar, né, mais relacional. Então, essa criança, ela vai buscar na mãe essa identidade, né? Ela vai olhar para a mãe e vai falar: o quanto minha mãe tem me transmitido essa troca, esse dinamismo, esse lado criativo, esse lado comunicativo. Acho isso muito lindo. E ao mesmo tempo, vão buscar ser nutridos dessa energia através da relação materna também. Já quem tem lua em água, e aí a gente mergulha nas emoções literalmente, a lua rege câncer no mapa. Então, quem tem lua em água tem lua em lugares muito cômodos para energia lunar. E aí é muito interessante, porque, de certa forma, são pessoas que buscam, de fato, a nutrição emocional. Então, vão olhar para a mãe como aquela imagem, aquela figura que vem para nutrir emocionalmente, para nutrir o lado sensível, intuitivo. E buscam desenvolver essas qualidades através da mãe. Então, gente, aqui várias dicas, tanto para você olhar o quanto você nutriu essa qualidade na relação com a sua mãe, mas também você que é mãe ou quer ser mãe, entender que a criança que vier ou a criança que já está aí, ela busca em você essas qualidades lunares, tá? Claro que isso podem ter várias variações a partir da casa, né? Em que casa essa lua está? Cada casa do mapa vai representar uma temática. Então, digamos, uma pessoa que tem lua na 1 busca muito essa identificação e às vezes tem até mesmo uma dependência emocional da figura materna. Já a lua na 12, a casa anterior, às vezes tem alguma questão mais até kármica, não vou me aprofundar nisso, mas pode sim uma energia mais kármica da relação materna ou questões mais inconscientes, né? Ou não teve aquele afeto direto com a mãe e aí tem alguma questão de desafio mesmo com a energia lunar, é uma insegurança de trabalhar seu próprio emocional. E aí, gente, podem ter ali a lua em cada uma das 12 casas do mapa que vai trazer uma representação. Então, a lua, ela traz vários simbolismos, né? O que me nutre, como eu sinto, como eu me conecto com as minhas emoções, como eu trabalho o meu lado mais feminino. Mas aqui, olhando para a temática materna, olhar para a lua com esse olhar mesmo de entender que a minha mãe, ela é a personificação dessa lua e o quanto eu encontrei isso na minha mãe e o quanto eu desenvolvi isso na minha relação com a minha mãe é algo muito simbólico. Porque, gente, quando a gente não tem um trabalho bem orgânico, bem trabalhado, bem conectado com a nossa lua, principalmente para nós mulheres, isso pode representar muitos desafios. Desafios associados à nossa autonutrição, desafios associados ao nosso autocuidado, desafios associados à nossa expressão emocional. Então, quando a gente não tem a nossa lua bem trabalhada, né, entende o que é importante na nossa relação lunar, muitas vezes a gente entra num desafio de lidar com as nossas próprias emoções. E o quanto a gente tem esse desafio hoje, né? Então, olha a importância
de a gente sim olhar para essa dinâmica, curar muito dessa dinâmica, aí entram as terapias, as constelações, curar essa dinâmica materna, porque é isso que vai nos reconectar muito com a nossa lua. E aí, quando a gente fala, e aí fica aí para um outro vídeo, mas quando a gente fala de negócios femininos, que é um tema que eu quero trazer bastante para vocês, a lua, ela nos ajuda muito a trabalhar a nossa abundância, né? Essa relação que a gente tem com o receber. Então, se a gente tem algum desafio com a lua, às vezes a gente tem um desafio para receber. E aí pode ser o receber dinheiro, o receber clientes, o receber ajuda. Tudo isso, gente, fala da lua, tá? Então, primeiro pontinho que vocês vão olhar quando o tema é mãe no mapa astral é a lua, sem sombra de dúvidas. O segundo tema é a casa 4, e aí entra uma polêmica, tá? Já vi um livro da Liz Green, que é uma astróloga, falando sobre também a casa 10. Então, eu vou falar do eixo, casa 4, casa 10. O eixo casa 4-10 fala de pai e mãe. E isso pode mudar na forma que a pessoa enxerga a figura materna e paterna. Em regra, né, numa linguagem mais tradicional, a casa 4, que fala da casa e do lar, é uma casa que está relacionada à figura materna. Mas digamos que você tem uma perspectiva da sua mãe como aquela que está no mundo, né, que traz a substância material para casa e o pai a representação do lar, da casa. Pode acontecer de você enxergar a sua mãe a partir da dinâmica da casa 10. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, já deixo aqui uma dica. Para um pouquinho e olha, né? O como eu enxergo a minha mãe. Né? Como é a minha relação com a minha mãe? É casa 4? É lar, casa, família? Ou é casa 10? É carreira, profissão? Muitas mulheres, principalmente, buscam a vida profissional muito espelhada no que enxergam da mãe. Então, se foi uma mãe que trabalhou demais, né, que foi super workaholic, às vezes a mulher ela entra nessa vibração, olha o padrão aqui, entram nesse padrão de repetição, de eu tenho que trabalhar muito porque minha mãe fez isso. E às vezes é inconsciente, tá? Ou o contrário, a mãe foi dona de casa, né? Trabalhou em casa, criou os filhos. Às vezes essa mulher tem um desafio de se colocar no mundo, né? De receber, de vender o seu servir. Isso também é muito comum, gente. Então, muitas perspectivas possíveis. Isso poderia ficar para uma sessão de clareza, que a gente aprofundaria super nessa temática. Então, se você tem alguma questão com a mãe, ou se você sente isso, nossa, Isa, eu acho que eu tô repetindo esse padrão. Bora fazer uma sessão de clareza, pode te ajudar demais. Mas, olhando aqui para o eixo casa 4, casa 10, que é o eixo que traz esse olhar, é legal você entender, né? Entender que, seja casa 4, seja casa 10, o signo que você tem por ali também vai trazer uma representação de como você enxerga a figura da sua mãe, de como você enxerga a relação maternal. E aí a mesma questão, se forem signos de fogo, terra, ar ou água, isso vai mudar a energia da forma como você se conecta com a mãe olhando para o seu mapa astral. Qual que é a representação que existe por ali, tá? E o terceiro ponto que a gente vai olhar aqui, poderiam ter outros para a gente conversar, mas o terceiro ponto que a gente vai olhar aqui é a casa 5, já olhando para um viés da maternidade, você sendo mãe, né? Você que já é mãe, os seus filhos, ou para quem está querendo ser mãe, ou falar, ah, não é agora, mas já vou olhar para isso, né? Porque pode ser que um dia eu queira. Casa 5 do mapa astral é a casa dos filhos. E olha como é simbólico. É a casa que eu sempre falo nas minhas leituras, que é como se fosse o cordão umbilical. Então é a casa que te conecta com o seu filho ou com a maternidade. Para quem tem filhos, essa energia, o signo que você tem na casa 5, ele vai mostrar muito como os seus filhos te enxergam, essa personificação. E também o que é importante você desenvolver na sua relação com eles. Já para quem quer ser mãe, está trabalhando isso, desenvolver a energia do signo da casa 5 ajuda. Não é no sentido de, pronto, vai curar todas as minhas feridas. Pronto, resolvi qualquer problema ativando esse signo. Não é sobre isso. Mas é entender que esse signo, ele mostra o que é importante para você na relação com a maternidade. Então, vou trazer um exemplo aqui aleatório, uma pessoa que tenha touro na casa 5. É uma pessoa que ela precisa desenvolver a relação com o corpo,
Touro, a relação com os sentidos, então todos os 5 sentidos do corpo, a relação com prazer e bem-estar, a relação com hobby, com momentos de descanso. Então, digamos que é uma mulher que está buscando a maternidade, está com um desafio, ou não está conseguindo se conectar com essa energia, né? E aí olha para esse touro na 5 e fala: meu Deus, eu não tô me dedicando ao meu corpo, eu não tô tendo tempo de descanso, eu não tô ali trabalhando todos os sentidos, né? Comprando uma flor, passando um creminho no corpo, tendo esses momentos de autocuidado. Então, gente, é muito importante a mulher que tem um signo, por exemplo, touro, câncer, que são signos que prezam muito por essa nutrição e esse cuidado, que elas desenvolvam isso na sua relação consigo mesmas para desenvolverem também a conexão com a maternidade. Então, aqui, esses 3 pontos eu considero muito importantes quando a gente fala de mãe e mapa astral. Seja, primeiro, para você olhar para a sua relação com a sua mãe, seja, segundo, para você entender a dinâmica, o que você enxerga no campo mãe, e o terceiro, na maternidade, num viés mais geral, né? Você que tem filhos, você quer ser mãe. Então, é muito legal que vocês parem um pouquinho hoje, Dia das Mães, ou se você tá vendo esse vídeo em outro momento, esse vídeo serve atemporal, né, gente? Serve para qualquer momento da nossa vida. Todo mundo tem uma mãe, veio de uma mãe, e essa é uma representação muito importante, porque principalmente nós mulheres precisamos trabalhar essa relação com a mãe. O desenvolvimento dessa relação nos deixa muito mais empoderadas da nossa história, empoderadas de quem nós somos na nossa vida. Tá? Então olhem para isso. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo para mim que eu volto para responder. E se você não conseguiu identificar algum desses pontos que eu falei, manda direct para mim lá no Instagram que eu te ajudo a identificar também, tá certo? Super beijo para vocês. Feliz Dia das Mães para quem está assistindo isso no domingo, Dia das Mães. Para quem está assistindo depois, lembra de se conectar com a energia materna e a gente vai se falando nos próximos conteúdos. Tchau, tchau!